Oi, nerds, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Por mais que você não seja do mundo dos livros ou dos livros de romance mais especificamente, você já deve ter visto nas redes sociais sobre a autora Colleen Hoover. E se você não faz ideia de quem eu estou falando, meus parabéns. Isso significa que o seu algoritmo não se viciou nisso. Mas vamos lá que eu te explico tudo isso no Expresso de hoje. Bom, a Colleen Hoover já está no mercado editorial há um tempo, mas foi recentemente que ela furou uma bolha e passou a integrar diversas listas de best-seller ao redor do mundo. Além de ter sido citada como uma das pessoas mais influentes de 2023 pela revista Time. E no Brasil, ela é a autora que mais vende livros na Amazon há 2 anos consecutivos. É Assim que Acaba é um livro de 2016 e foi o responsável pela mudança de patamar da autora, que já tinha livros de sucesso como O Lado Feio do Amor, Novembro 9 e Variety, de 2018, que vai ter uma adaptação. Ainda a gente não tem muitas informações, mas sabemos que vai ser adaptado para filme. Apesar de ter sido lançada 8 anos atrás, a obra começou a aparecer em resenhas no TikTok em 2021, ganhou força em 2022 e liderou as vendas de ficção daquele ano. Foram mais de 4 milhões de cópias só em 2022 do livro É Assim que Acaba. No mesmo período, uma sequência para a história foi lançada com o título É Assim que Começa, dando ainda mais força, ao nome do primeiro. Em 2023, a trama seguiu bombando, fechando o ano entre os livros mais vendidos do ano. E na Amazon Brasil, a continuação liderou. O livro É Assim que Acaba virou adaptação para os cinemas e bateu recorde de bilheteria em junho desse ano, 2024, apesar de ter dividido opiniões dos leitores, Teve gente que leu o livro e não gostou muito da adaptação, e teve gente que falou que até que ficou ok essa adaptação. Mas fez sucesso também pelo elenco que teve, A atriz Blake Lively, de Gossip Girl, a nossa esposa do Deadpool na vida real, interpretou a personagem principal, e acho que isso ajudou, com que a fama do filme ficasse ainda maior. Bom, mas quem que é a Colleen Hoover? Nascida no Texas, nos Estados Unidos, a Colleen Hoover, de 44 anos, tem 27 obras publicadas, entre elas séries, contos e livros isolados. A maioria associada às categorias de romance e ficção para jovens adultos ou thrillers psicológicos. Nada a ver com o outro, Bem aleatório. Bom, ela começou autopublicando seus livros até serem adquiridos por uma editora. Sua primeira publicação foi em 2012, dando início à série Métrica, à época sem editor, o agente ou uma estratégia, Mesmo assim, ela entrou para a lista dos mais vendidos do The New York Times. E aí, no ano seguinte, ela lançou a continuação da obra, que também foi um sucesso de vendas. E aí, ela decidiu focar na carreira de escritora de verdade. Desde então, a Hoover lançou livro atrás de livro e fechou parceria com editoras do mundo inteiro na última década. E por que ela faz tanto sucesso? Por que eu resolvi trazer esse fenômeno Colleen Hoover para comentar no Expresso de hoje? Bom, a minha ideia partiu dos meus alunos, na verdade, porque, gente, os meus alunos, eles amam ler os livros dela, principalmente, acredite se vocês quiserem, pelas cenas mais adultas que tem no livro. Pois é, eu fiquei chocada com isso, quando eu vi até os meninos lendo, coisa que eles nunca tinham pego num livro na vida, e eles leram esse livro porque eles se interessaram justamente por essas cenas que são mais adultas, e que ela descreve nos livros dela. Mas, na verdade, esse gênero hot que fala, tem o hot swing e tem o hot leve. Já vem atraindo pessoas e principalmente mulheres, desde 50 Tons de Cinzas, quem lembra? Aquele surto que foi todo mundo comprando o livro ou ganhando o livro no final de ano, todas as mulheres, 40 a mais ou 30 a mais, indo na estreia do primeiro filme de 50 Tons de Cinza. Eu lembro quando lotou o cinema aqui da minha cidade. Então, a Colleen Hoover, ela conseguiu fazer um hot adulto, mas pra linguagem adolescente. Então, assim, tem cenas picantes, tem cenas, assim, explícitas, mas não são tão, assim, não é uma linguagem tão pesada, igual tem aqueles outros livros que são os hot swing, Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu acredito que seja. Então, alguns pontos que fizeram ela estourar, principalmente na época da pandemia, fora essa questão de ter cenas hot. Bom, a primeira delas que eu coloquei aqui foi a base de fãs. A autora já criou uma base de fãs sólida desde o início da sua carreira, e ela também tem um
grupo no Facebook com leitoras que ajudam a divulgar suas obras nas redes sociais. O segundo ponto que eu coloquei aqui é a presença nas redes sociais, justamente, né? A Colleen Hoover tem uma presença constante nas redes sociais, o que ajuda a engajar seus leitores, né? E, consequência disso, o marketing online, né? Também é um ponto. A autora tem um forte marketing online, principalmente no TikTok, né? Onde ela promove seus livros de forma criativa e envolvente. Então, isso é uma sacada muito, muito boa dela. Um outro ponto é temas universais, né? A Hoover, ela aborda temas universais como problemas familiares e psicológicos que reverberam, né, com muitas pessoas, conversa com muitas pessoas. Algumas coisas são gatilhos, mas mesmo assim, né, conversa bastante com os leitores. O estilo de escrita dela. A Hoover é conhecida por criar personagens cativantes e histórias que conversam com uma grande variedade, né, de leitores, como eu falei. E ela tem títulos para todos os gostos, desde drama e romance, tanto para adultos quanto para adolescentes, né, agora que ela tá ficando famosa, quanto thriller e sobrenatural, que eu falei, né, ela é bem aleatória, tanto que tinha gente que conhecia ela bem antigamente por causa dos livros meio thriller dela, né, então assim, foi bem estranho ver que ela começou a bombar com romance adolescente. Outra coisa é o algoritmo do TikTok, né, que nem eu falei, como ela tá bombando no TikTok, o algoritmo fez com que a ascensão da Hoover ficasse mais drástica. Os comentários no TikTok têm grande responsabilidade por revigorar os títulos lançados há anos atrás. Bom, mas e aí? Agora eu quero saber de você que está aí do outro lado me ouvindo. Você já conhecia essa autora ou nunca tinha ouvido falar? Foi a primeira vez que você ouviu falar desse nome? Deixa aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Obrigada por ter ficado até aqui comigo e já sabe, né? Vejo vocês no próximo Expresso.